Olá, eu sou o André Luiz e eu vou pedir antes de qualquer coisa, assista esse vídeo até o final porque isso é uma forma de me ajudar bastante no meu trabalho que eu estou fazendo em relação à divulgação e promoção desta ideia sobre constelação sistêmica familiar. Hoje nós vamos falar sobre tomar o poder do pai, tomar o poder da mãe. O que significa isso? Isso se torna algo romântico se você olhar num livro e falar assim, eu tomo o poder do meu pai, eu tomo o poder da minha mãe. O que significa isso? Mas antes de qualquer coisa, vamos para a vinheta. Certa feita, um professor meu, o professor Décio, ele estava atendendo uma cliente onde que ela estava com bastante dores pélvicas, muitas dores pélvicas, dor na barriga. E ele começou a apalpar ela e tocar nela e de repente ele veio uma imagem na cabeça, uma criança pequena gritando, incessantemente gritando. E daí eu falei assim, e daí ele falou para ela o que ele viu, falou assim, olha, eu vejo uma criança gritando muito e de dor, gritando de dor. Aí a mulher começou a chorar, chorou bastante, ele deixou aquele movimento ser feito, deixou aquilo sair, exalar dela, e depois quando ela se acalmou, ele falou assim, olha, meu pai me estuprou. Pesado, não? Como que você vai me falar, André, como que eu vou tomar o amor de uma pessoa dessa que faz uma aberração dessa comigo? E daí eu acompanhei a história, foi uma terapia, mais uma terapia, e daí na terceira terapia ele teve uma ideia, eu vou separar o pai do estuprador. Mas tem jeito, André? Falou assim, olha, em outros vídeos eu vou falar sobre isso, mas só que agora vamos continuar no assunto. E ela, com muita dificuldade, ela olhava para o pai e ela teve que fazer um movimento. Falou assim, papai, querido papai, eu entendo que naquele momento que você estava passando por aquela situação, o senhor não conseguiu me defender, mas eu tomo o senhor como meu pai em uma plenitude completa. Aí ela virou para o estuprador e falou assim, eu deixo isso com você. Eu aceito que isso foi algo inevitável para você, mas eu deixo isso com você. Não foi tão simples assim, gente. Não foi tão simples assim. Mas basicamente foi o que aconteceu para encurtar a história. Quando nós falamos, tome o amor do seu pai, tome o amor da sua mãe, nós pedimos para a pessoa que ela aceite o pai e a mãe do jeito que ela é. Ah, André, é porque você não tem um pai que nem eu tenho uma mãe que nem eu tenho, minha mãe foi muito desleixada, o meu pai foi alcoólatra, o meu pai foi... Nós queremos colocar na nossa cabeça que os nossos pais têm que ser perfeitos. Os nossos pais não bebem, os nossos pais não são violentos, os nossos pais não são vingativos, os nossos pais, enfim, os nossos pais são semideuses. Só falta a asinha nas costas. E não é bem assim. Os nossos pais são seres humanos e eles pecam, eles erram. Às vezes eles falam bobajaiada para nossas mães, às vezes as nossas mães falam bobajaiadas para os nossos pais. E tá tudo certo, eles se resolvam. Uma coisa que eu aprendi no mundo das constelações e na minha vida de constelador foi que nunca se meta na vida, na briga do teu pai e da tua mãe. Eu tive uma vez um cliente que é advogado, o pai e a mãe brigavam muito e ele estava muito do lado do pai por causa que a mãe traía, a mãe não sei o que e a mãe brigava com o pai e toda aquela família perfeita. E ele chegou e falou assim, eu fiz a separação do meu pai, de uma forma assim, eu salvei a vida do meu pai. Aí eu olhei para ele assim e falei assim, viu, me fala uma coisa, você em relação aos seus pais, quem é você na fila do pão? Você não deveria de ter feito isso. Passaria por um colega teu de trabalho, mas você não poderia ter feito isso, porque isso é uma coisa muito perniciosa. Briga de pais, contenda de pais, eles se resolvem, eles são adultos, eles se resolvam. Ah, mas e se o meu pai bate na minha mãe e faz alguma coisa? Isso é uma coisa que eles têm que resolver. É muito duro isso que eu tô falando pra vocês, gente, é muito duro, porque eu vejo por muitas vezes ali na minha sala de constelação, situações dessas, que eu falo assim, pega um pedaço de pau e dá na cabeça desse homem. Mas só que você não pode falar. Mas a minha mãe, ela não tem condições de se manter sozinha. O que você tá fazendo? O que você tá fazendo em relação a um todo? Quando nós falamos, tome o lugar do teu pai, tome a força do teu pai, quando você toma a força do teu pai, eu tô falando o arquétipo pai, o arquétipo mãe. Vocês podem saber uma coisa, pessoas que têm dificuldade de escolher trabalho, por exemplo, eu não sei se eu faço medicina ou se eu faço direito.
Coisas totalmente antagônicas. Eu não sei se eu faço economia ou se eu faço odonto. Coisas totalmente dispersas, uma coisa que não tem conexão nenhuma com a outra. Você pode perguntar para a pessoa, me fala um pouco do seu pai. Ela vai falar coisas atrozes sobre o seu pai. E pessoas assim falam assim, eu não tenho Uma dificuldade muito grande de relacionamento, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me cheira, eu sou a Madre Teresa de Calcutá, eu sou uma pessoa maravilhosa, eu sou uma pessoa boazinha e ninguém quer namorar comigo, ninguém quer me desposar. Pode ter certeza de uma coisa, você não é tão boazinha assim não, porque se você fosse um pouco mais ruinzinha, provavelmente você iria achar uma pessoa mais ruinzinho também que iria querer você. Você não é tão santo assim, quando a pessoa fala assim, eu não consigo achar ninguém sério. Quando uma pessoa dessa chega para mim, eu falo assim, o que você tem para falar da sua mãe para mim? Então, quando a gente fala tome a força do teu pai, é o arquétipo pai. A única coisa que tem nas constelações, que tem um relato correlato na Bíblia é honre seu pai e sua mãe, para que você tenha dias felizes e prósperos na vida, ponto final. Lá não está escrito, ame teu pai e tua mãe se ele for alto, loiro, de olhos azuis, muito bem sucedido, com o carro do ano e te dá uma viagem para a Europa uma vez por ano. Lá não está escrito isso. Honre seu pai e sua mãe. Você não consegue amar? Dane-se, você não consegue amar, mas entenda que ele é teu pai. Mas eu faço isso com aquela cara de bravo, cara de boi bravo. Você não faz isso. A partir do momento que você entende que o teu pai é daquele jeito e tua mãe é daquele jeito, você toma a força deles. Imagina um tecido, e esse tecido tem vários fios, um enlinhado em outros, e um desses fios é você. E quando você sai de ressonância do teu sistema, é como se alguém pegasse e puxasse aquele fio. Aí você visse, por exemplo, tá com a camiseta e falou assim, poxa, o André Luiz está gravando de camiseta com um fio puxado. E é mais ou menos isso mesmo. Você sai do teu lugar. A partir do momento que você quer defender o seu pai da sua mãe, ou você quer defender a sua mãe do seu pai, você está entrando num colapso sistêmico muito grande, muito maior do que vocês podem imaginar. Então o que acontece? Por muitas vezes as pessoas vêm me procurar e falam assim, o casamento do meu pai e da minha mãe não deu certo. Viu, me fala uma coisa, faz quanto tempo que o teu pai está casado com a tua mãe? Faz 40 anos. Faz 40 anos que o teu pai está casado com a tua mãe e não deu certo. Imagina se tivesse dado então. Do jeito dos dois, eles se dão muito bem. E eu já vi casais que ele fala assim, eu vou me separar. Eu falo assim, então se separa dele. Eu só vou arrumar não sei o que, e eu vou me separar, então se separa dele. E nesse meio tempo, o marido morre. Você sabe o que acontece com a mulher? Vai lá chorar em cima do caixão do cara. Mas você não falou que ia se separar? Me desculpe, mas eu não tô entendendo. Você tá chorando por quê? Graças a Deus que ele morreu. Devia ter morrido antes. Não é isso? A temática não é isso? Faz 3, 4, 5, 6 sessões que você faz comigo lá e que você quer se separar do teu marido, porque teu marido é um crápula, porque teu marido é um mulherengo, porque teu marido é um pinguço. Porque teu marido. E agora que ele morre, você tem a oportunidade de soltar fogos de artifício. O que acontece? Você chora no túmulo dele? Tem alguma coisa de errado. Você quer me explicar isso melhor? E isso vice-versa também, o homem em relação à mulher. Então, o que acontece? A partir do momento que você se mete, é essa palavra exata. O professor Décio, ele fala isso, você se mete na vida do teu pai e da tua mãe, você entra num emaranhado e é onde você não sai mais. Deixe que eles resolvam. Eles são grandes, eles resolvem. Da mesma forma que quando você casar, você crescer e casar e tiver seus problemas com a sua esposa ou com o seu marido, você vai ter os seus problemas, você vai querer que vocês dois se resolvam. É muito ruim quando alguém se mete na nossa vida, independente se é filho, se é pai, se é mãe, se é sogra, se é genro, se é nora, se é quem for que quer que seja. Deixe que eles apenas tomem a força do teu pai, apenas tome a força da tua mãe. O teu pai, ele te entrega para a vida. Ele chega para a vida e fala assim, eu vou te dar um presente, filho. Eu vou te dar a vida. E a mãe, ela te dá a beleza, toda plenitude é a mãe que dá. Então, meu filho, meu querido filho, eu entrego com muito amor para você. Meu filho, meu querido filho, eu entrego para você toda a beleza que a vida pode te dar. E o pai fala para você, meu filho, meu querido filho, eu entrego toda a força que você precisa de ter. E juntando a força com a beleza, você consegue ter uma vida saudável e plena. E isso, hoje, é o recado que eu tenho para te dar, deixar para vocês. Deixo vocês em paz, vejo vocês no futuro, que a força esteja com vocês e até a próxima. Fiquem bem.